Saudações alunos e alunas, tudo bem? Meu nome é Tadeu Canguçu e hoje nós vamos responder o 29º exame de ordem na matéria Processo do Trabalho. São 5 questões na sua prova da OAB importantíssimas para você garantir a aprovação. Tudo bem? Bom, nós temos resolvido outras provas da OAB. Sempre antes de responder, de assistir o vídeo com a resolução, entre no site da OAB, baixe a prova em PDF, a prova que se refere, resolva a prova e aí sim, depois de responder a prova, você vem ao vídeo e assista aí as nossas considerações, resolvendo a questão, lendo a questão, apresentando os fundamentos jurídicos, fundamentos jurisprudenciais, legislativos, enfim. Também recomendo para vocês a nossa revisão, tudo bem? Temos uma revisão aí, nos cards desse vídeo estarão aí à disposição dos alunos a nossa revisão. São 8 aulas, um total de quase 5 horas de revisão para você chegar aí muito bem para a sua prova da OAB. Se por acaso você não entendeu algum ponto das questões ou mesmo da revisão, entre em contato conosco. Nós estamos aí nas redes sociais, certo? Nos seguintes endereços. Você pode acessar o Instagram no @professor Tadeu Canguçu ou @os tribuneiros, fazer a sua pergunta de lá, certo? Ou no YouTube, Os Tribuneiros, onde estão todos esses vídeos, tanto da resolução da OAB, quanto das questões, quanto da revisão para o 32º exame, beleza? Bom, nessas redes sociais, especialmente aí, @professor Tadeu Canguçu, eu apresento novidades também no mundo do jurídico, questões legislativas, questões jurisprudenciais, decisão do STF, e no @tribuneiros, por exemplo, mais materiais focados aí em concursos, beleza? Bom, então, sem mais demora, vamos resolver então esse 29º exame de ordem, beleza? E a questão 76 diz o seguinte: em sede de impugnação à sentença de liquidação, o juiz julgou improcedente o pedido, ocorrendo o mesmo em relação aos embargos à execução, ajuizados pela executada. A princípio, você, na qualidade de advogado da executada, olha só, você é o advogado da executada, entendeu por bem não apresentar recurso, contudo foi apresentado recurso cabível pelo exequente. Diante disso, assinale a alternativa correta. Bom, antes de ir para as questões, vamos situar aqui. Lembre que a prova da OAB é muito prática e coloca você em situações do dia a dia. No caso que você é advogado da reclamada, executada, devedora, beleza? E o que você vai fazer? Você não apresentou o recurso, o agravo de petição. O recurso cabível aqui, agravo de petição. Mas a autora, credora, exequente, na fase de execução, ela apresentou agravo de petição em face da decisão que negou tanto a impugnação à sentença de liquidação, que é a peça do exequente na execução, quanto os embargos à execução, que é a peça do executado na execução. Beleza? As duas peças foram recusadas, mas o exequente recorreu. A ré não recorreu no prazo. O que fazer agora? Veja só na tela as questões. Letra A. A parte exequente interpôs agravo de petição e a executada poderá interpor agravo de petição na modalidade de recurso adesivo. B. As partes poderiam interpor agravo de petição na hipótese agravo de petição. Porém, não existe mais possibilidade para a executada, pois essa não apresentou recurso no prazo próprio. C. A autora interpôs recurso de revista e não resta recurso para a parte executada. E a parte autora apresentou recurso ordinário e a executada poderá apresentar agravo de petição. Pense um pouquinho, pare o vídeo para responder a questão, certo? Se você já respondeu a questão, eu vou começar ela. Pause se você ainda não respondeu. Vamos lá, eu vou começar a resolução. Então, letra A.
a parte exequente interpôs agravo de petição? Correto, essa é a peça cabível. E a executada poderá interpor agravo de petição na modalidade de recurso adesivo? Certo, essa é a alternativa correta. Veja a letra B. Por que a letra B está incorreta? Ambas as partes poderiam interpor agravo de petição na hipótese. Sim, ambas as partes poderiam interpor. Porém, não existe mais essa possibilidade para a executada. Existe. Ela poderia interpor agravo de petição, não interpôs. Como a parte autora interpôs, agora ela pode apresentar o agravo de petição na modalidade de recurso adesivo. Nós já vamos para os fundamentos legais. E a parte autora interpôs recurso de revista? Não é o momento do recurso de revista. O recurso de revista é só após decisão do TRT em RO ou agravo de petição. E a parte autora apresentou RO? RO é para a fase de conhecimento, nós estamos na fase de execução. Então é agravo de petição e o seu respectivo recurso adesivo. Beleza? Questãozinha aí de execução e recurso. Questão muito bem elaborada. Ela abrange aí a execução, o agravo de petição e o recurso adesivo. Beleza? Bom, é muito recorrente questão de execução e é mais recorrente ainda a questão de recurso adesivo. Aqui é questão de recurso em geral. Recurso adesivo não cai tanto, mas nós vamos ver as súmulas atinentes. Então é uma questão muito bem feita para a OAB, beleza? Vamos para, então, os fundamentos jurídicos. A resposta correta é a letra A, não é de reforma trabalhista, tá? Isso já existia antes, esses regramentos. Inicialmente, destaca-se que o recurso de revista, recurso contra a sentença em fase de execução, é o agravo de petição. Então essa é a primeira premissa. Artigo 897. Está na fase de execução? Recurso, agravo de petição. Por sua vez, após perder o prazo para recorrer, se a parte contrária apresentou recurso, é possível interpor contra-razões, certo? E recurso adesivo. Veja só, contra-razões pense que o processo como procedimento, relação jurídica e contraditório, certo? Tudo que uma parte faz, a outra contradita. É uma relação jurídica e tem um procedimento, ok? Com essa visão, se uma parte interpôs um recurso, razões de recurso, a outra parte pode apresentar contra-razões de recurso. Isso é o contraditório no âmbito dos recursos. Então, de qualquer recurso cabe na Justiça do Trabalho cabe contra-razões. Só que olha só, no RO, no agravo de petição, que é o caso, nós estamos tratando de agravo de petição, no recurso de revista e nos embargos do TST, cabe também recurso adesivo. Olha só, súmula 283 do TST. O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe no prazo de 8 dias nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista, recurso de embargos no TST, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada, isso aqui é importante, também pode cobrar, é desnecessário que a matéria do recurso adesivo esteja relacionada com o do recurso interposto pela parte contrária. Outra característica do recurso adesivo é que se há inadmissão do recurso principal, também não é conhecido o recurso adesivo. E ressaltando aí que também que as contrarrazões ela pode, é o mesmo prazo do recurso, que é o mesmo prazo do recurso adesivo. Beleza? Então, fizemos uma questão muito boa aí de execução, recurso e recurso adesivo. Ok? Vamos agora para a questão 77. Estamos agora então na questão 77 do 29º exame, em março de 2019, durante uma audiência trabalhista que envolvia a Sociedade Empresarial ABCSA. O juiz indagou a pessoa que se apresentou como preposto se ela era empregada da empresa, recebendo como resposta que não. O juiz então manifestou seu entendimento de que uma sociedade anônima deveria obrigatoriamente fazer-se representar por empregado, concluindo que a sociedade empresária não estava adequadamente representada. Daí o juiz decretou revelia, excluiu a defesa protocolizada e sentenciou o feito na própria audiência, julgando os pedidos inteiramente procedentes. Veja só, na audiência a parte não estava representada. O juiz entendeu que deveria o empregado da empresa, algum empregado da empresa estar presente. Daí o que acontece? Ele decretou a revelia, não aceitou a defesa que tinha sido protocolada eletronicamente e jogou improcedente. Por quê?
Se a parte reclamada foi revel, ela aceitou, ela confessou, é uma confissão ficta de todos os fatos alegados na petição inicial. Por isso julgou procedentes os pedidos do autor, porque foi aplicada revelia à reclamada. Por isso, nunca falte audiência, tá? E no caso aqui, esteja adequadamente representado. Bom, sobre esse tema, já adianto aí uma dica que é de reforma trabalhista, vamos analisar as questões. Então é um tema complexo. Na audiência, o juiz de imediato decretou a revelia, não aceitou, julgou e julgou improcedente. Vamos para as alternativas. Letra A. Nada há a ser feito, porque uma SA, por exceção, precisa conduzir empregado para representá-la. Letra B. O advogado deverá interpor recurso ordinário no prazo de 8 dias, buscando anular a sentença, pois o preposto não precisa ser empregado da reclamada. Letra C. O advogado da ré deverá impetrar mandado de segurança, porque a exigência de que o preposto seja empregado, por não ser prevista em lei, violou o direito líquido e certo da empresa. E letra D. Uma vez que a CLT faculta ao juiz aceitar ou não como preposto pessoa que não seja empregada, o advogado deverá formular um pedido de reconsideração judicial. Então, analise aí a questão, vou dar um tempo para vocês pensarem, pause o vídeo, analise a questão e na sequência nós vamos responder. Analisou? Pronto para responder? Qualquer coisa pausa o vídeo, tá? Vamos lá. Vamos começar a resolução então dessa questão. Letra A. Nada há a ser feito? Errado. Porque a SA por exceção precisa conduzir o empregado para representá-la? Errado também. B. O advogado deverá interpor recurso ordinário no prazo certo, no prazo de 8 dias? Certo. Olha aqui cobrando tempestividade de recurso, tá? Buscando anular sentença? Certo. Pois o preposto não precisa ser o empregado da reclamada? Exato. Questão correta, letra B. Vamos ver o que está errado nas demais alternativas. Letra C. O advogado da ré deverá impetrar mandado de segurança? Não, já temos um recurso cabível que é o recurso ordinário. Não cabe mandado de segurança. O mandado de segurança é só na exceção, só não tendo recurso cabível. Porque a exigência de que o preposto seja empregado por não ser prevista em lei, violou o direito líquido e certo. Então, a exigência do preposto ser empregado não existe mais. A CLT diz que o preposto não precisa ser empregado. Então está tudo errado aqui. Letra D. Uma vez que a CLT faculta ao juiz aceitar ou não, a CLT não faculta. A CLT diz que preposto só precisa ter conhecimento do fato, não precisa ser empregado. E também não cabe reconsideração judicial. Reconsideração só no agravo de instrumento. Denegado. Só no... reconsideração judicial é uma coisa interessante. Entregou a sentença, acabou a jurisdição. Só recurso para revertê-la. Exceto no agravo do instrumento, quando o juiz nega recurso. Se o juiz nega o segmento do recurso, ele pode, na decisão que denegou o segmento do recurso, não na sentença, na decisão que denegou o segmento de recurso, pode haver reconsideração, beleza? Não existem outras hipóteses aí de reconsideração. Então, olha só. Vamos para os fundamentos legais. Olha o raciocínio. Então, na questão, vamos lá, o juiz, ele diz que o seu entendimento é que uma sociedade anônima deveria representar por empregado. Esse entendimento está errado. A CLT diz, preposto não precisa ser empregado. Com base nesse entendimento equivocado, o juiz acaba cometendo diversas outras irregularidades. Ele decretou a revelia, está errado, porque a empresa estava representada, então não devia ter declarado a revelia. Ele excluiu a defesa protocolizada, está errado, a parte estava presente, não devia ser excluído a petição protocolizada. E ademais, ainda que não se faça presente, o juiz tem que aceitar a defesa. Então são dois erros num item só. Aí, na sequência, ele sentenciou na audiência, até aí beleza, mas julgou inteiramente procedentes os pedidos da inicial por conta da revelia. Então olha só quantas consequências equivocadas de um entendimento, certo? E veja como que nós resolvemos isso. Então a questão correta é a letra B. E inicialmente destaca-se que o preposto da empresa em audiência não precisa mais ser empregado.
artigo 843, parágrafo 1º, texto reformado pela lei da reforma trabalhista, beleza? Então, 843, parágrafo 1º, aceita que o preposto não precisa ser empregado. Ainda das decisões de facultativa de conhecimento cabe recurso ordinário. Então, lembrando, como não começou a fase de execução, estava na sentença, o recurso é ordinário. Se fosse na execução, agravo de petição. No presente caso, a regularidade do procedimento do juiz é passível de anulação, pois houve cerceamento de defesa. Então, olha só, o cerceamento de defesa que implica. Porque assim, ó, se recusou defesa, aí tudo foi improcedente pela revelia. Então, veja só, anula a sentença porque não houve revelia e houve cerceamento de defesa. É esse o fundamento para anular a sentença. Beleza? Isso é um detalhezinho que não é fundamental para resolver a questão, mas ele é complexo. Ele é complexo. Beleza? Porque a decisão é de anular a sentença. E isso é por conta do cerceamento. Beleza? Ainda, ó, destaque-se que apesar da decisão não aceitar o preposto, que da decisão não aceitar o preposto ser interlocutória, tem mais uma questão aqui, ó. Por que é recorrível por RO e não mandado de segurança? Porque olha só, a letra C fala mandado de segurança, né? A letra C fala mandado de segurança. Mandado de segurança é usado na justiça do trabalho para atacar interlocutória, porque interlocutória é uma decisão antes da sentença. E, querendo ou não, estava na audiência e o juiz fez uma decisão interlocutória. Declarou que a empresa não estava representada e ainda por cima afastou a defesa. Isso é uma decisão interlocutória? É uma decisão interlocutória. Foi dada em audiência? Foi dada em audiência, mas é uma decisão interlocutória. Por que não caberia mandado de segurança? Porque logo na sequência veio uma sentença. E aí, a sentença ela vai resolver tudo. Certo? Se você tem prazo aberto para defesa, você pode alegar todas as questões que ficaram pendentes durante o processo. Então temos aqui uma revelia decretada, certo? Apesar de ser uma decisão interlocutória, na sentença você pode pedir essa anulação. É um outro detalhezinho aí que pode confundir, o que torna a questão mais difícil, beleza? Porque é uma decisão interlocutória, o fato de não aceitar o preposto não empregado, mas advém na sequência a sentença. Então, com a sentença, você pode alegar, você pode recorrer de todas as decisões interlocutórias. Então, você vai aproveitar a sentença, vai fazer o RO, e no RO você vai discutir essa decisão interlocutória. Beleza? Então, mais um detalhezinho da questão aí, para você ver como foi rica essa questão, beleza? Então, em face da não recorribilidade da imediata das decisões interlocutórias no processo de trabalho, referida decisão interlocutória pode ser apreciada em recurso da decisão definitiva. Então não tem problema nenhum, pode ser por RO mesmo, e é o certo ser por RO. Portanto, no RO, recurso da sentença na fase de conhecimento, é possível tratar de cerceamento da defesa ocorrida ali na audiência. Então, olha só, artigo 843... O preposto a que se refere o parágrafo 1º desse artigo não precisa ser empregado. Então, o preposto da ré não precisa ser empregado. Ó. 843, parágrafo 3º. Também, das decisões definitivas, cabe RO. Cabe RO. Recurso ordinário é a decisão correta. Certo? Então, isso aí é a questão. Essa parte aí do mandado de segurança e do RO, ela aprofundou a questão. Certo? Deixou a questão difícil. Beleza? Vamos agora para o artigo 78. Se você não entender a resolução do artigo 77, entre em contato conosco. A gente explica de novo, apresenta mais fundamentos e aí espero que você entenda e não caia em pegadinhas. Olha só quantas pegadinhas tinham aí para você cair, certo? Então vamos para a questão 78. A questão 78 diz o seguinte: o réu, em sede de reclamação trabalhista, ajuizada em 20 de 4 de 2018, pós-reforma trabalhista, beleza? Isso aqui é pós-reforma trabalhista. Então tem a reforma trabalhista, certo? Isso aqui é a pós.
A reforma trabalhista passou a valer de 11 de 11 de 2017, tá? Então, após a reforma trabalhista, apresentou defesa no processo eletrônico, a qual não foi oferecida sob sigilo. Feito o pregão para começar a audiência, logo após a abertura da audiência, a parte manifestou interesse em desistir da ação. Então, temos aqui um caso em que foi feita a ação, antes da audiência a reclamada apresentou defesa. E na audiência, logo após o pregão, logo após as partes entrarem na sala de audiência, a autora diz: quero desistir. Como vai funcionar a desistência no processo trabalhista? Eu vou responder depois de a gente responder as questões, tá? Então vamos para as questões. Letra A. O juiz deverá imediatamente homologar a desistência? B. Não é possível desistir da ação após a propositura desta? C. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação? E letra D. O oferecimento da defesa pelo réu em nada se relaciona à questão da desistência de pedidos ou da demanda. Tempinho para você responder. Pause o vídeo se você ainda não respondeu. Então vai, responde, pode pausar o vídeo, escolher uma alternativa que eu vou começar então a apresentação aqui da resposta. Então vamos lá. Proposta a ação, a parte autora pode desistir da ação. Se não tiver contestação, não precisa da anuência da reclamada. Beleza? Certo. Isso aí é para desistência da ação. Não confunda com aditamento da inicial, beleza? Não confunda com emenda inicial, que é um saneamento do processo. São matérias diferentes. Estamos falando aqui de desistência. A desistência é o seguinte: do momento em que apresentou a contestação, para desistir da ação, precisa da anuência da reclamada, da parte contrária. No caso aqui, a parte autora se manifestou na audiência e a defesa tinha sido proposta antes da audiência. Então acabou o prazo para ela desistir sem anuência. Do momento que foi proposta a contestação, acabou o prazo, a parte tem que... a parte contrária tem que concordar. Senão, o processo vai seguir. Beleza? O processo vai seguir. Então vamos para as alternativas. O juiz deve imediatamente homologar a desistência? Não, porque já teve apresentação de defesa. Não é possível desistir da ação após a sua propositura? É possível. Antes da contestação, sem anuência da reclamada. Após a contestação, com a anuência da reclamada. Letra C. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem consentimento do reclamado, desistir da ação. É a letra correta. Vamos para a letra D. O oferecimento da defesa pelo réu em nada se relaciona. Não altera. A partir do momento em que fez a defesa, a autora só pode desistir da ação com a anuência da reclamada. Vamos para os fundamentos jurídicos. Então a letra correta é a letra C. Não é questão de reforma trabalhista, já era assim antes da reforma. Até o oferecimento da contestação é possível desistir da ação. Tá? Guarde isso, decore isso. Até o oferecimento da contestação é possível desistir da ação. A parte autora pode desistir da ação. Após o oferecimento da contestação, a desistência da ação deve ter a concordância da parte contrária. Veja só, na audiência após o pregão, qualificação das partes e primeira tentativa de acordo é o momento de apresentar a defesa oral, certo? Até aqui, se for feita a apresentação da defesa oral, até antes da apresentação da defesa oral, pode haver a desistência da ação sem anuência da parte. Mas no caso, tivemos ali o protocolo de uma contestação eletronicamente. Então, já está no processo a contestação. Não cabe desistência da parte autora, beleza? E se a defesa não tiver sido apresentada até o momento, a parte autora tem a última oportunidade de desistir sem anuência da parte contrária. No caso, oferecida antes, acabou essa oportunidade. Então, olha só, artigo 841, parágrafo 3º. 41, ó. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. E a alternativa é exatamente essa, ó. Texto de lei, ipsis literis. Veja só que com a reforma trabalhista, súmulas a gente pode praticamente
ver só para estudar, entender, mas as perguntas estão baseadas na lei. Então aqui o que vale é o texto da lei atualizado da CLT, beleza? E o CPC também é bastante utilizado, mas não se esqueça, letra de lei, tá? Não vamos ficar perdendo tempo com doutrina, com súmula. Você quer passar na OAB, você tem que entender, decorar, mas entender, aí você vai para súmula, aí você vai para doutrina. Mas você tem que decorar a letra de lei, beleza? Vamos então para a questão 79, nossa penúltima questão. Augusto foi empregado de uma lavanderia por 2 anos, tendo sido desligado em setembro de 2018, pós-reforma trabalhista. Após receber as verbas de ruptura, procurou um advogado com a intenção de ajuizar reclamação trabalhista para postular horas extras não recebidas durante o pacto laboral. Após a entrevista e a colheita de todas as informações, o advogado de Augusto entrou em contato com a ex-empregadora na tentativa de formular um acordo, que após debatido e negociado, teve sucesso e foi reduzido a termo. Então as partes ajuizaram homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho, em petição conjunta, assinado pelo advogado de cada requerente, mas não foi homologado pelo juiz, por este entender que o valor da conciliação era desfavorável ao trabalhador. Desse modo, o magistrado extinguiu o feito sem resolução do mérito. Diante da situação, nos termos do CLT, assinale a alternativa correta. Novamente, a homologação de acordo extrajudicial, isso caiu nas últimas 3 provas aí da OAB, 31º, 30º, nesse aqui, 29º, assunto quentíssimo, estude a homologação de acordo extrajudicial. Estudar para a véspera da prova, estude a homologação de acordo extrajudicial, artigo 899, e nós vamos dar mais dicas aí ao longo do curso também, beleza? Recurso, execução, essa questão aí da homologação do acordo extrajudicial e e o artigo 899, preparo especificamente, são assuntos que muito recorrentes nessas provas aí. Ele sempre com texto reformado, tá? Texto atualizado da CLT. Vamos então para a resolução da questão, para as alternativas. Letra A. Agiu corretamente o juiz porque há previsão desse tipo de demanda na Justiça do Trabalho? Porque não há previsão desse tipo de demanda? Então, vamos somente ler as alternativas, tá? Agiu corretamente o juiz porque não há previsão desse tipo de demanda na Justiça do Trabalho? B. As partes poderão interpor recurso ordinário da decisão que negou a homologação desejada? C. Augusto e seu ex-empregador deverão propor novamente a ação que deverá ser levada à livre distribuição para outro juízo? E letra D. Nada poderá ser feito na ação proposta porque o juiz não é obrigado a homologar acordo. Então, assinale a alternativa correta, daí a gente vai para a explicação. Qualquer coisa, pause o vídeo, tá? Pause o vídeo, responda a questão se você já não fez ela antes de começar esse vídeo, certo? Resolveu a questão? Deu um tempo? Vamos lá. Vou começar a explicação então, hein? Vamos para as alternativas direto. Letra A. Agiu corretamente o juiz porque não há previsão desse tipo de demanda? Reforma trabalhista previu a homologação de acordo extrajudicial. B. As partes poderão interpor recurso ordinário da decisão que denegou a homologação desejada? Correta, letra B. Já vamos para as explicações. Augusto e seu ex-empregador deverão propor novamente a ação? Não, daria litispendência. Nada poderá ser feito na ação proposta? Não, recurso ordinário. Então vamos lá. Artigo 855, B e D, AD da CLT. Prevê o procedimento especial para homologar acordo entre as partes. Então, leia esses artigos aqui, são muito importantes, tá? Trata-se de ação de conhecimento que deverá ser submetida ao magistrado, que poderá ou não homologar o acordo, com ou sem audiência prévia. A decisão que homologa o MOTREX, homologação de transação extrajudicial ou homologação de acordo extrajudicial, tem natureza de sentença. Se procedente, a decisão de mérito homologa acordo judicial e não caberá RIO da decisão, pois é recorrível conforme súmula 105 do TST e artigo 831, parágrafo único do CPC. Só por ação rescisória impugnável à conciliação. Súmula 259 do TST. Outra exceção de respeito à União quanto às verbas previdenciárias que ela ainda pode recorrer. Agora, se for improcedente, que é o caso da ação, a decisão que rejeita acordo tem natureza de sentença terminativa do feito, sem resolução do mérito, cabível recurso ordinário. Nesse caso, o indeferimento não encontra óbice,
para ser atacado por recurso, o que não ocorre com a decisão que homologa o acordo. Então veja só, estamos diante de uma decisão que não homologa, cabe RO, beleza. A gente vai até ver aqui, ó, na questão, atende todos os procedimentos do artigo 855B, porque as partes, em petição conjunta, cada um com seu advogado, propõem um acordo, beleza? Os requisitos objetivos estão ok. Agora, no mérito, o juiz entendeu que é muito danoso esse acordo, e aí não homologou. E isso é uma decisão judicial. O juiz vai analisar se o acordo é ou não é benéfico para a parte, ou se apresenta assim, um manifesto prejuízo para a parte. E aí, diante do manifesto prejuízo, o juiz não homologa. Dessa decisão, cabe recurso ordinário, beleza? Contudo, e se a decisão foi improcedente? Não é o caso. Aqui com a improcedência e recurso ordinário, a gente já responde a nossa questão, letra B. Mas só para vocês entenderem a profundidade do tema. Se for julgado procedente, o juiz homologou um acordo judicialmente, e o acordo homologado judicialmente ele é irrecorrível, beleza? Olha as súmulas aqui, ó. Súmula 100. O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível na forma do 831 da CLT, assim sendo o termo conciliatório transita em julgado na data de sua homologação e não é recorrível. E 259, só a apuração rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do artigo 831 da CLT. Então esse 831, ó, aqui é CLT, desculpe pelo erro, estou corrigindo ele aqui, CLT. Então, só a apuração rescisória, ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do 831. Beleza? Ok? Questão difícil também. Veja que essa prova está bem difícil. Qualquer dúvida, entre em contato conosco que a gente vai sanar suas dúvidas, beleza? Vamos agora para a última questão, questão 80. Considere as situações a seguir. Ó, lembrando que a gente acabou de falar de homologação de acordo extrajudicial. Cai muito em prova, estude bastante esse tema, até na véspera da sua prova, porque ele vai cair na parte de processo do trabalho. Beleza? Vamos então para a questão 80. Considere as situações a seguir. Vitor é um artista mirim e precisa de autorização judicial para poder participar de uma peça cinematográfica como ator coadjuvante. 2. A empresa FFX foi multada por auditor fiscal do trabalho e deseja anular judicialmente o auto de infração alegando vícios e nulidades. Item 3. O empregado Regis teve concedido INSS auxílio doença comum, mas entende que deveria receber auxílio doença acidentário, daí porque pretende conversão judicial do benefício. E letra 4. Jonilson, advogado, foi contratado por um cliente para ajuizamento de uma ação de despejo, mas esse cliente não pagou os honorários contratuais que haviam sido acertados. Diante da norma de regência acerca da competência, questãozinha de competência legal, hein? Legal mesmo. Coisa doutrinária, coisa jurisprudencial. Vamos resolver essa questão. Assinale a opção que indica quem deverá ajuizar na Justiça do Trabalho o pleito. Então, pausa para você responder, certo? Pause o vídeo. Responda a questão, aí a gente vai para as explicações. Vamos lá então para as explicações, tá? A resposta correta, pause o vídeo, hein? Eu vou dar a resposta correta, se você não respondeu ainda. Então vamos lá, a resposta correta é a letra D. Apenas FFX, ó. Apenas a multa do auditor é na Justiça do Trabalho. Vamos para as questões. Ó, a questão questiona a competência de trabalho, tendo sido apresentado 4 casos. Beleza? Então, Vitor, artista mirim. O artista mirim, para ter autorização para trabalhar, precisa ir à Justiça Estadual, Vara da Infância e da Adolescência, um juiz especializado em menores que vai decidir se ele vai poder trabalhar ou não, beleza? Por quê? CLT determina que até 14 anos não pode trabalhar. A partir de 14 anos, você pode trabalhar na condição de aprendiz. Então, antes de 14 anos, que é o caso da questão, artista mirim, né? Em geral, aí 12 anos, é menos de 14 anos, né? Então, você precisa de autorização de um juiz especializado em menores, que é na Justiça Estadual que você vai encontrar. ADI 5326, olha, uma ADI sendo cobrada numa questão da OAB. Então essa questão já ficou super difícil só por conta disso aqui, ó.
É competência da Justiça Estadual autorizar o trabalho infantil com base na ADI, gente. OAB sempre subindo o nível, né? Vamos para o item 2. A empresa FFX, ela... Aqui, ó, artigo 114, ó. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos desempregados pelo órgão de fiscalização das relações de trabalho é competência da Justiça do Trabalho, tá? Então tá na Constituição a competência aqui da empresa FFX ser julgada na Justiça do Trabalho. Essa multa por auditor fiscal vai ser julgada na Justiça do Trabalho, beleza? Então tá conforme a Constituição. Vamos agora para o item 3. O empregado Regis teve concedido o INSS, auxílio-doença, entende que é auxílio acidentário, pede a conversão judicial. Quando é INSS, quando é previdenciário do regime geral, Justiça Federal, beleza? Justiça Federal. Então, olha só, o INSS é uma autarquia da União, sendo julgado pela Justiça Federal, artigo 109 da Constituição Federal. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica, INSS é entidade autárquica, forem interessadas nas condições de autoras, réis, assistentes, no caso réis, né? Assistentes, oponentes, exceto de falência, as de acidente do trabalho e as sujeita à Justiça Eleitoral e à Justiça Eleitoral. Então, exceto o que for de falência, acidente do trabalho e Justiça Eleitoral. Mas o resto, o que participa a União, vai para entidade autárquica, vai para juiz federal julgar, não é Justiça do Trabalho. Então, 3 também não é. Jonilson, advogado, foi contratado por um cliente para o juizamento de ação de despejo, mas esse cliente não pagou honorários contratuais. Honorários contratuais, súmula do STJ, compete à Justiça Estadual. Então, honorários contratuais e o artista mirim Justiça Estadual, coisas relacionadas ao INSS, alteração de benefício, conversão judicial, concessão de benefício, Justiça Federal. No trabalho dessas questões aqui ficou só a multa para o questionar a multa aplicada por auditor fiscal. Beleza? Então, assim nós terminamos nossa resolução de questão. Só vou passar mais alguns temas aqui, ó, mais alguns raciocínios. Ó. A questão exigiu apenas 2 alternativas sobre a Constituição Federal e as demais demandavam conhecimento jurisprudencial, certo? A matéria de competência é muito rica, há diversos detalhes a serem abordados, tá? E trata de uma questão que pode ser cobrada na OAB. Destaca-se que a presente questão é considerada difícil por envolver conhecimento de jurisprudência, portanto, atualmente o estudo da OAB está exigindo cada vez mais aprofundamento, beleza? Cada vez mais aprofundamento. E para que o aluno perceba isso, é necessária a resolução de questões e o estudo específico para o exame. Bom, por ser de vital importância, nós destacamos aí o artigo 114, ó, é competência da Justiça do Trabalho, relação de trabalho, direito de greve, ação de representação sindical, mandado de injunção quando a matéria, mandado de segurança, habeas corpus e habeas data quando for matéria da jurisdição trabalhista, conflitos de competência, indenização por dano moral e patrimonial decorrente de relação de trabalho, penalidades administrativas impostas pelos fiscais aí das relações de trabalho, que são os auditores fiscais, contribuições sociais e outras controvérsias, que aí cabe você ver o nosso resumão lá. A gente trata bem aí logo na aula primeira sobre competência, a gente trata aí da competência de trabalho, fala da Constituição, fala de outras controvérsias, beleza? Bom, então fica a dica aí para que vocês nos sigam aí nas redes sociais, Professor Tadeu Canguçu, no Instagram, @Professor Tadeu Canguçu, @Os Tribuneiros, no YouTube, /Os Tribuneiros, para que você tenha acesso aí à resolução de questões, aos resumos, véspera de prova, ou se você for estudar com antecedência, já assista nosso resumo. Tendo dúvidas, entre em contato conosco. Nós fizemos uma revisão para o processo de trabalho, vai ter aí indicação aí no nosso vídeo, aqui embaixo. Então entre no nosso vídeo sobre a revisão e acompanhe também as demais resoluções das provas anteriores, beleza? Eu desejo a todos bons estudos e até a próxima.